Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui novamente no canal do Instituto Acadêmico de Ciências Humanas para compartilhar com vocês conhecimento nesta área das ciências humanas. Já falei algumas coisas sobre na área da filosofia, da psicologia, da ciência da religião. Agora eu quero compartilhar, dando continuidade, às aulas que vão seguindo, a primeira aula, a segunda aula, a terceira e assim por diante, sucessivamente. E dando sequência, então, dentro do campo da ciência da religião, que é uma área que me interessa bastante também, além da filosofia e da psicologia, ainda que hoje eu estudo mais dentro do campo da filosofia e da psicologia, mas eu sempre estou lendo e relendo materiais do campo da ciência da religião, que foi de início a minha primeira formação, onde eu busquei o bacharelado e o mestrado na área da religião, procurando entender, compreender as interpretações que as religiões fazem do sagrado nessa linguagem das ciências da religião, ou do divino no campo da religião, da teologia. Eu apresentei já alguns livros aqui que eu estaria usando para desenvolver o raciocínio, desenvolver a racionalidade, a racionalização do campo da ciência da religião, e eu apresentei alguns. Apresentando mais alguns aqui, nas minhas redes sociais talvez eu posto algum material, algum livro. Esse aqui é o livro do Max Muller, ou Max Muller, da editora aqui Paulinas, onde ele vai justamente desenvolver uma pesquisa, um estudo histórico das ciências da religião. Esse daqui também da edição Aiola, do Klaus Hoch, também um livro muito interessante. Só apresentando aqui alguns materiais, alguns livros, caso você tenha interesse também em se aprofundar na área da ciência da religião, aí tem umas indicações interessantes. Tem esse compêndio aqui também, da Paulinas, o compêndio das ciências da religião, um material bem denso, praticamente quase um monumento de 700 páginas. E também tem esse livro aqui interessante, que eu já até apresentei lá no Insta, de mitologia, a história da mitologia. Um livro muito interessante, da Globo Livros, onde eles fizeram vários materiais da área do estudo das ciências humanas, das ciências naturais, das ciências exatas. Eu tenho aqui em cima alguns, tanto das ciências naturais e ciências exatas, tanto física, astronomia, da psicologia, da filosofia e etc. Então, dando sequência para o vídeo também não ficar muito extenso, eu tenho pensado um pouco sobre essa questão da religião, procurando compreender o surgimento da religião. Eu falei algumas coisas nos vídeos anteriores, nesse processo do surgimento da religião na espécie humana, do Homo sapiens. É interessante porque, às vezes, não às vezes, mas mais ou menos um padrão que se segue na sociedade, do senso comum, que já está fixado, a ideia de que a religião é algo presente na história humana, sempre existiu. Inclusive, às vezes eu converso com alguns colegas, amigos, e em certos lugares a gente dialoga um pouco sobre essa fenomenologia, esse fenômeno, essa manifestação da religião. Eu tenho minhas convicções, as minhas posições. Inclusive eu falei nos vídeos anteriores que em algum momento eu ia falar aqui o que eu penso a respeito da religião hoje. Eu tive todo um processo dentro do teísmo, ou seja, eu tinha uma crença teísta, monoteísta, e ao longo do tempo, estudando, buscando através de um exercício intelectual, tentando dar sustentação racional à minha crença. Porém, chegou algum momento aí da minha vida que não havia uma conciliação
entre fé e razão. Ela é insustentável. Não temos como dar base para a crença, para a fé, através da razão. A teologia, por exemplo, a teologia ela é uma racionalização do mito. É uma forma, é uma racionalização antropológica na busca para dar sentido e concretude à crença, à fé. Buscando, né, resquícios aí resquícios através do mundo natural para dar base, sustentação e fundamento sobre a existência então de um Criador, de um Deus. Tive minha fase de agnóstico, os mais próximos aí que me conhecem, colegas que a gente conversa, então foram momentos que eu cheguei, né, a conclusões que eu precisava rever alguns conceitos e saindo do teísmo monoteísta, né, judaico-cristão, eu acabei que abraçando o agnosticismo, né? Ou seja, eu fiquei em cima do muro, né? Inclusive eu tinha escrito um livro, né, dentro da área da teontologia, buscando conciliar fé e razão, né, buscando todos os meios para sustentar a crença, a fé, mas chegou um momento que ela ficou insustentável. Então aí vai de cada pessoa tomar a sua decisão. Tem pessoas que têm bagagens, né, de formação, mas decidem ainda caminhar dentro do teísmo. Mas quando a gente realmente, pelo menos na minha opinião, na minha dedução, né, eu falo por mim, da minha dedução, chegou um momento que eu tive que tomar a decisão em realmente se eu iria continuar sustentando o insustentável, né? Para mim, a minha dedução, a fé, a religião, ela é insustentável, ela é contraditória, tem várias implicações lógicas. E isso de fato é complexo, né? É complexo lidar com essas questões. Então, saindo ali do agnosticismo, eu fui para o ateísmo, né? Alguns tempos para cá, eu realmente decidi, né, bem resolvido psicologicamente, que faz, na minha dedução, mais sentido o ateísmo, né? Ou seja, a observação de que não há nada além do natural, não há nada sobrenatural. Então, a perspectiva ateísta, ela tem um olhar, uma observação materialista. Nada transcende a matéria. Alguns ainda podem questionar a questão da energia, né? Mas a energia e a matéria estão intrinsecamente ligadas. Não há uma dualidade, não há uma distinção entre energia e matéria. Elas estão intrinsecamente ligadas. Então, refletindo, né, procurando entender, né, quando surgiu a religião. Né? A religião ela tem alguns milhares de anos, ela surge justamente dentro de um contexto do processo da evolução humana, com o surgimento do córtex cerebral, o neocórtex. Essa parte que deu a formação àquilo que a gente chama de pensamento simbólico, a parte imaginativa, o espelhamento de si mesmo. Isso leva à frustração, à angústia, ao medo. A humanidade se encontra numa situação desesperada, porque passa a ter consciência de si mesmo e ao mundo à sua volta. Então, nas savanas, né, com os perigos, né, com as perseguições de outros animais, etc., o ser humano se encontra nesse estado de indefeso. Né? Então, algo que Harari, por exemplo, um autor bem interessante, que eu tenho um livro dele aqui, em cima, esse daqui, Homo Deus, onde ele justamente vai falar sobre esse período, né, que a humanidade vai passar. Então ela vai projetar, né, um ser ideal, né, poderoso, né, que é cuidador, né, que protege. Então tudo aquilo que falta no ser humano, né, naquilo que a gente poderia falar de algo pleno, de justiça plena, de amor pleno, de cuidado pleno e etc., é projetado então a seres ou a um ser, né? Tudo depende do sistema teológico, seja politeísta, ou monoteísta, enoteísta e etc. Mas, ainda que a nossa cultura aqui seja monoteísta,
algumas resquícios de crenças politeístas, mas a questão majoritária aqui na sociedade ocidental seria o monoteísmo. Então, o ser humano ele projeta, né, projeta justamente essa angústia de buscar sentido, significado, proteção. Ele então vai projetar esse ideal de um ser maior, né, um ser que tem toda essa completude que falta no ser humano. Então, a religião ela começa a surgir, né, não sistematicamente, mas ela surge justamente de forma pequena, né, com o animismo, né, posterior ao politeísmo, posterior a isso, do animismo vem o politeísmo, depois o enoteísmo, o monoteísmo, ou a monolatria, depois o monoteísmo. Mas ela vai se tornar sistemática, né, um sistema de crença há 12 mil anos para cá. Né, quando o ser humano então deixa a vida de caça e coleta, ele então se torna um ser em sociedade. Então, a parte agrícola, né, que vai estabelecer essa questão, o ser humano deixa de ser aquele ser nômade, né, de caminhar para cá e para lá, buscando o seu alimento, a sua caça. Então, ele se torna um ser agrícola, né, vai então formar uma sociedade. Então, ali, nesse contexto da sociedade, de uma civilização, começa a existir os sistemas teológicos e também assim políticos, para uma forma de controle social. A sociedade ela precisa de leis, então várias leis foram surgindo. E para dar autenticação a essas leis, elas foram então mitologicamente, pelas cosmogonias, teogonias, foram então autenticadas no sagrado ou no divino para a religião. Ou seja, dando um reforço para que a população temesse as leis da sociedade, né? Desde as leis sumérias, né, as leis egípcias, as leis babilônicas, né, o grande e famoso Código de Hammurabi, por exemplo, é um código de leis que muitas civilizações adotaram esse código, inclusive a própria Bíblia, né, o próprio judaísmo, por exemplo, depois do exílio babilônico, toda a lei ali do Código de Hammurabi, ele é colocado naquilo que a gente chama de Torá, né, de Antigo Testamento. Então toda aquela lei que é chamada lei mosaica, ela está dentro do Código de Hammurabi. Para quem tiver curiosidade e quiser ler o Código de Hammurabi, tem disponível aí, você pode estar lendo, que é milhares de anos antes do surgimento da Torá, né, do Antigo Testamento, e toda aquela lei, né, 10 mandamentos e etc., está ali dentro do Código de Hammurabi. Eles apenas fizeram uma adaptação, ressignificações culturais, mas seguia aquela questão social, porque havia um certo entendimento que aquelas leis elas realmente faziam um controle social, ou seja, ela controlava, né, os instintos, as pulsões primitivas, instintivas, né, animalescas do ser humano. Então, a partir daí, assim vai se estabelecendo os códigos de conduta aceitável, né, os códigos religiosos e políticos vão surgindo. Então a religião ela tem dentro desse aspecto, né, então a gente pode encontrar isso nesses materiais de estudo, onde mostra realmente o surgimento então da religião. E agora, finalizando, né, uma conclusão com reflexão, né, sobre a religião. Faz então sentido crer em religião? Faz sentido realmente crer num ser, num criador, né, em criadores e etc., independente aí do sistema teológico? Isso é muito particular de cada pessoa. Isso cada pessoa tem que decidir por si mesma aquilo que a pessoa se sente melhor, né? A questão de consequências, as escolhas, elas não mudam, né, independente. É claro que eu poderia colocar aqui em certos termos que uma decisão, né, uma atitude filosófica de rever os conceitos, às vezes, né, tudo vai depender da estrutura psicológica de cada pessoa, ajuda a pessoa a viver melhor do que se ela vivesse dentro de uma religião. Porque a religião, querendo ou não, ela surge por causa do medo, né, do espanto, né, do ser humano.
e de forma que a gente pode observar na religião existe muita sugestão, muita indução, manipulação mental, ou seja, para condicionar a mente das pessoas a uma crença, por uma questão de poder das elites para estabelecer justamente um controle. Então, às vezes as pessoas vivem bem, depende da religião, vivem bem, mas tem pessoas que vivem em estado de grande depressão, grande angústia dentro das religiões, pelos medos que a religião impõe, os traumas que a religião já criou na humanidade. Então, às vezes, existe uma certa insegurança, né, sintomas aí que são prejudiciais à saúde mental, que eu lido dentro da área também da psicologia e atendo pessoas, e eu encontro pessoas em estado realmente depressivos, traumatizados pela religião, e não conseguem se libertar, né, dessas ideias que foram introjetadas na mente. Então, só num processo aí de lapidação e de rever, né, algumas coisas que realmente, por uma questão de lógica, é que a pessoa consegue superar esses traumas, né, esses conflitos que a religião muitas vezes coloca. Mas é algo muito pessoal, tem pessoas que se sentem bem, têm o seu conforto psicológico na religião e vivem assim a vida toda. Agora, também há pessoas que, assim como eu, resolvidos psicologicamente em tomar a decisão de ser ateístas, realmente ateístas, né? Não um ateísta com um pezinho na religião, né? Que não é possível, né? Ter uma fezinha ali. Não, um ateísta convicto, compreendido, né? Diante da sua própria existência, do mundo à sua volta, entendendo que não há necessidade de você responder à evocação a um ser criador, a alguma divindade, ou como se a vida ela viesse a existir por causalidade de um ser, de uma entidade, de um ser divino. Mas entendendo que a própria existência é uma causa acidental, né? Nós estamos aqui dentro de um processo de bilhões de anos, um processo de evolução, né? Desde as células unicelulares se tornando mais complexas e assim originando a vida através de um grande processo, né, de proteínas, enzimas e etc., que foi surgindo ali a vida. Um grande processo. É difícil às vezes entender isso, porque a gente olha a partir do agora, né, vê a gente formadinho, bonitinho, né, um ser humano, né, já que o cérebro já se adaptou com esse padrão de evolução, e às vezes olhar para a história e ver, por exemplo, achados arqueológicos de outras espécies, dos hominídeos, por exemplo, né, o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neandertal e entre outros, né, que tem características bem diferentes de nós. Ou olhar, por exemplo, para um chimpanzé, um orangotango e etc. E ver ali que não é possível, né, que houve toda uma ramificação de um processo de evolução. Mas é isso aí, a história nos mostra que realmente a humanidade passou por um processo de evolução, assim como várias espécies. Inclusive eu tenho um livro aqui, Charles Darwin, né, aqui em cima, justamente falando sobre a evolução das espécies, né? Então houve todo um processo na história e cada um toma a sua decisão, né? Aquilo que realmente dá conforto, sentido e significado. Se você vive bem com a religião, tudo bem, né? Se você vive sem a religião, vive muito bem sem a religião, ótimo também. Eu, particularmente, pela minha dedução, eu acho melhor viver sem a religião, né? Sem nenhum dogma, sem nenhuma doutrina, apenas entendendo a nossa própria existência no sentido de que a vida ela é o que é e que não há nada por trás dela que está regendo, predestinando, determinando ou, né, dentro daquilo que a gente pode colocar aqui como destinos, né, como a ideia de a necessidade de uma salvação, de um salvador, que as religiões propagam, né? Isso já vem lá do zoroastrismo persa, já muito mais antes que o próprio cristianismo e o judaísmo. Inclusive o judaísmo e o cristianismo são puro zoroastrismo. Toda a crença zoroástrica, teológica, está dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Só estudar que você chega a essa conclusão. Então basicamente seria isso nessa videoaula de hoje.
não quero aqui estender mais para não ficar cansativo e exaustivo. Foi apenas um vídeo assim de reflexão que eu achei interessante hoje, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, questionam, têm, né, suas indagações, e eu resolvi fazer esse vídeo mais para reflexão. É um vídeo que eu poderia colocar como superficial, apenas trouxe alguns detalhes sobre o surgimento da religião, né, fazendo aqui um panorama, né, uma coisa por cima, né, não querendo aprofundar muito, isso a gente vai ao longo do tempo. Não tenho pressa, né, o canal ele vai se desenvolvendo conforme o tempo, eu também tenho meus compromissos, então nem sempre eu tenho tempo para estar gravando, mas assim que eu tenho, eu estou gravando sempre alguma coisa para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, tudo de bom, tchau, tchau.